Saudações alviçareiras aos meus estimados e preciosos amigos extrajudiciais. Estamos aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Fé. Já tomou o seu café? A hora é agora. Esse é um oferecimento aqui da Noreg PE, com seus diversos institutos membros. E turma, nossa intenção, como já foi dito no nosso primeiro episódio, é conversarmos sobre fé, mas numa maneira muito objetiva. A gente quer estudar a Bíblia. E eu fiquei pensando aqui, tive um discernimento, achei legal. Qual o meu discernimento? Rapaz, nada melhor do que nós estudarmos a vida do Senhor Jesus. Certamente a pessoa que pisou nessa terra, que mais influenciou o planeta. E qualquer um que deseja conhecer a história do nosso planeta, certamente terá interesse em conhecer quem é essa figura, quem é o Senhor Jesus. Então eu não irei, veja que interessante, eu não irei escolher a cada episódio o que é que nós vamos estudar. O meu discernimento foi pegar algumas marcas da vida de Jesus na Bíblia para nós batermos papo aqui juntos. E a minha primeira intenção é aqui, nesses próximos episódios, conversarmos sobre os milagres de Jesus. Tem uma sequência, tem uma linha histórica. Faça a minha pergunta. Sabe qual é o primeiro milagre de Jesus? Sabe não? Qual seria? Você, se tivesse que pensar qual a primeira ação milagrosa de Jesus. Eu vou ler para vocês. A Bíblia tem uma linguagem toda rebuscada, mas vale a pena. João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Aqui um parênteses, essa medida aqui de volume é esquisita para nós, mas de 80 a 120 litros cada uma. Então, se a gente botar uma média de 100, são 6, talvez uns 600 litros de água, né, que eles estão colocando aqui nessas talhas. Jesus então disse aos serventes: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então Jesus determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, um mestre de cerimônia. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam colocado a água. O mestre de cerimônia chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, servem-o de menor qualidade. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui, espetáculo. Eu acho que se a gente fizesse o Café com Fé só para ler aqui a Bíblia, já seria suficiente. Não é um espetáculo? Muito interessante. Agora eu te pergunto, como é isso? Como é que o primeiro milagre de Jesus é continuar uma festa? Eu estou dizendo isso porque essa seria uma indagação razoável. Por que é? Por qual razão? A primeira manifestação sobrenatural de poder de Jesus seria continuar a festa.
Estudando sobre isso, eu encontrei um autor renomado lá dos Estados Unidos chamado Reynold Price. Ele era professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, foi poeta, novelista, dramaturgo, escritor de livros best-seller do New York Times. E aí ele fala sobre esse ponto. Ele diz assim: ao ler essa narrativa, se você mesmo é um escritor, você saberá que isso deve ter acontecido. Esse autor escreve da seguinte forma, ele diz: se você estivesse inventando uma biografia de um grande líder religioso, de Jesus Cristo, jamais você inventaria como primeiro sinal inaugural uma solução milagrosa para um mero descuido social. Certamente você faria uma cura de um doente, alimentaria um faminto, talvez até ressuscitaria alguém dentre os mortos. Mas a única explicação lógica para que esse sinal específico tenha sido o primeiro é que realmente ele deve ter acontecido. Achei muito legal, porque é isso mesmo. E aqui, antes de nós então adentrarmos em lições preciosas que eu penso que o texto tem para nós, lembrem-se, é um sinal, ele é um símbolo, tem algo muito mais profundo para a gente aprender aqui, mas eu queria colocar uma coisa aqui para você. Primeiro, o convite da vida com Jesus, aquilo que a Bíblia está mostrando aqui para nós, e é o primeiro sinal, é que a vida com Jesus é uma vida alegre, é uma vida feliz. Tem gente que não tem essa compreensão clara da Bíblia. Parece que a Bíblia seria um negócio pesado. Parece que esse convite da vida de Jesus com alguém seria uma coisa muito difícil, muito suada, muito opressa. Não. Eu acho que essa é uma boa inferência. É o primeiro ponto. E acho que Jesus está ensinando aqui algo especial. A vida com Ele é uma vida de alegria, com festividades. Está aqui o Senhor Jesus, nessa festa, continuando a festa. Um outro ponto, antes de eu mergulhar mais profundo aqui, é que também me parece que não há detalhe pequeno na sua história, na sua vida, que Jesus não se preocupe, que você não possa pedir ajuda dele ou que ele não possa intervir. Porque na palavra daquele escritor é curioso, ele diz, cara, é um descuido social. Vocês sabem que nesse período as festas de casamento duravam muitos dias, né? Eu pesquisei, tudo bem, usei a inteligência artificial, mas você escuta isso dos estudiosos. Como era o casamento naquela época, primeiro século, ali na Galileia, não é lá em Caná? Saiu lá assim, as festas duravam 7 dias. Assustei, pensei que era 3, 4, 7 dias. Então, tudo bem, não ia ser 7, ia ser 5. Porque teve que terminar antes, assim. É um descuido, parece uma coisa pequena, mas muito legal isso daqui. Né? Jesus entra na história de alguém para lidar com os assuntos que talvez aos olhos de outros podem não parecer tão relevantes. Mas Jesus estava lá, entrando aqui, num resgate de um embaraço social. Mas deixa eu seguir, porque eu acho que tem coisas muito mais profundas aqui. Por que profundas? Porque prestem atenção, achei há vários detalhes nessa narrativa de João, é o capítulo 2 que eu li, logo o início, que precisam nos chamar a atenção. Eu disse a vocês, o texto termina dizendo que Jesus deu início aos sinais. Quando você olha, inclusive a palavra original grega, ela diz que o sinal é um símbolo de algo maior que você quer demonstrar. E eu queria então tentar argumentar com você um enigma, um negócio profundo, exponencial que nós temos aqui nesse texto. E para isso, eu vou estudar exatamente o versículo que muita gente tem dificuldade de ler aqui. Qual é o versículo que muita gente tem dificuldade de ler? Aquele versículo 4. Porque Maria está na festa, ela é a mãe de Jesus. Ela está sensibilizada com o problema. Ela, de alguma forma, sabe quem é o filho dela. Maria ouviu os anjos.
ela ouviu os anjos dizendo: você vai dar luz a um menino, porás nele o nome de Jesus, ele vai salvar o povo do pecado deles. Ela sabia, ela está sensibilizada. Quando ela o chama, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É meio tenso, porque muita gente faz esforços para tentar dizer que esse linguajar aqui não é deselegante, não é áspero, mas é. Ele poderia chamá-la de mãe, ele poderia ter usado formas e expressões muito mais cordiais. Mas uma coisa fica claro, e isso eu estou passeando aqui por vários estudiosos: alguma coisa está abalando o Senhor Jesus. Alguma coisa está sugando aqui, a mente dele, de modo que ele é deselegante. Nesse sentido de quem pensa em uma conversa normal. O que seria? Quero propor aqui para vocês. Pensa todo mundo que é solteiro. Quando você vai num casamento, qual que é uma coisa razoável, natural, para você pensar? Não estou dizendo que é sempre, mas é razoável. Às vezes a pessoa solteira, ela está num casamento, em algum momento ela se pega pensando: como vai ser o meu? Será que vai ter o meu? Quando é que vai ser o meu? Como é que eu vou estar? Isso é normal. Jesus aqui é solteiro e aqui segue comigo porque isso é curioso. Jesus estava pensando em um casamento. O meu ponto é bem simples. Quando você estuda o Velho e o Novo Testamento, dentre os diversos relacionamentos humanos que são usados para comparar o relacionamento de Deus conosco, o casamento é um deles. E no Novo Testamento, essa forma de se apresentar o relacionamento de Jesus com alguém de uma maneira tão plena, tão amorosa como um casamento, existe algumas vezes. Para você ter ideia, nesse próprio livro de João, Jesus é chamado de noivo por João Batista. Jesus nos evangelhos, ele mesmo fala dele como noivo. Em Marcos, no capítulo 2, versículo 19, ele cita uma parábola comparativa da relação do indivíduo com ele como um casamento, em Mateus 25:1. E só para terminar, em Apocalipse 19, no final da história, é apresentado para nós que a relação gloriosa e eterna de Jesus com o indivíduo é apresentada como uma festa de casamento. São as bodas do Cordeiro. Veja que é um sinal. Jesus aqui, nesse momento, ele está pensando: o meu relacionamento com uma pessoa que está perdida é um relacionamento tão pleno, tanta alegria, de tanta satisfação e de amor, que ele é como um casamento. Só que tem uma diferença. Todo solteiro, toda pessoa que aqui fica pensando no seu casamento, quando ela está em lá pensando, ela fica ali reflexiva, os olhos longe, porque ela não sabe o que vai ser, como vai ser, se vai ter. Jesus é diferente. Jesus refletindo nesse matrimônio eterno. Talvez ele esteja abalado exatamente porque ele sabe o que é necessário para que essa união comigo ocorra. Ele sabe. E aqui a gente entende o porquê que ele está assim. Porque o que a Bíblia diz é que Jesus, para que ele pudesse ter uma união com gente falha, pecadora, que não merece, ele tinha que pagar a dívida da pessoa. Ele tinha que ser condenado pelo pecado da pessoa. Na verdade, Jesus sabia
que para que ele pudesse estabelecer um relacionamento de amor com alguém, ele teria que dar a vida dele. E essa vida é o jeitinho de Jesus pagar pelos débitos, pelas dívidas, ser condenado no lugar de quem não merecia e tornando lindo agora poder estar unido para sempre em um relacionamento muito mais pleno do que os casamentos humanos como nós o conhecemos. Isso é muito forte por um detalhe. Porque Jesus de alguma forma se abala aqui na conversa com a mãe quando está se falando sobre o vinho para o casamento. E querem saber como é que Jesus trata a morte dele e o sangue que ele vai verter na cruz? Quer saber como ele trata? Eu vou dizer para vocês. Era a última ceia, era a véspera da morte dele, que é o preço que ele tem que pagar para poder se unir de uma maneira plena com o indivíduo. Jesus chama os seus discípulos. Naquela última ceia, ele diz assim: este cálice simboliza o meu sangue e ele é a nova aliança que eu faço com vocês. O que é o cálice? O cálice é esse objeto no qual se bebe o vinho. E Jesus, na última ceia, coloca nele o vinho. E é o vinho do cálice que ele diz: isso daqui simboliza uma aliança de plenitude de vida, como um casamento é. Só que ele ensina para os seus discípulos: mas isso daqui é concretizado no meu sangue. Veja como fecha. Jesus sabe que para que ele tenha uma união que transforma a vida do indivíduo, ele precisaria dar a vida dele. E a vida dele na cruz é um derramamento de sangue que vira o símbolo dessa união de alguém com ele, de uma união que é alegre. Ele sabia. E tem mais um argumento, mais dois argumentos, se você ainda está achando meio demais. Primeiro, a fala de Jesus para Maria é: não é chegada a minha hora. O que é isso? Eu sei que quando a gente lê a primeira vez, fica parecendo que Jesus estaria dizendo: não está na hora de eu fazer nenhum milagre. Ué, mas em segundos posteriores ele faz. Jesus não é como a gente, não. Jesus é um ser perfeito. Ficaria esquisito. Então, Roberto, o que significa Jesus dizer não é chegada a minha hora? Eu vou lhe dizer. E leia o livro de João, todo. Sabe quantas vezes essa expressão minha hora, existe? 8 vezes. Eu fui lá, João 7:30, João 8:20, João 12:23, João 12:27, João 13:1, João 16:4, João 16:32, João 17:1. Em todas as vezes, essa expressão, a minha hora, significa, sabe o quê? A morte de Jesus na cruz. Na verdade, Jesus está, o que parece deselegante, de alguma forma, ele está ali pensando no que vai ser necessário para que ele tenha esse relacionamento que muda a vida da pessoa, daquele que se une com ele, que a Bíblia chama de matrimônio, e ele sabe que vai depender do vinho novo, que é o próprio sangue dele, e que isso vai ocorrer quando chegar a hora dele. Ele está dizendo assim: mãe, ainda não é a hora da cruz. E a cruz é um abalo para Jesus. Ele sua sangue no Getsemane. Na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus sofre na cruz o que o pecador tinha que sofrer. Ele sabia. E um último argumento é que, vejam, não tinha acabado o vinho, já não tinham passado os dias. Por que Jesus não manda pegar todas as vasilhas vazias, os barris? Por quê? Por que ele manda pegar? Preste atenção que a Bíblia não tem palavras inúteis. Por que ele manda pegar? Pegue as talhas que os judeus usam para a purificação. Isso tem um sentido que aqueles iam entender. É um sinal.
Os judeus tinham um ritual, naquelas talhas tinha uma água que eles como que aspergiam, como que um simbolismo de purificação para eles entrarem no templo. O que Jesus está dizendo é que ao final, o vinho novo e verdadeiro que ele provê para que haja esse casamento, que é um relacionamento pleno de amor e alegria eterna com ele, é algo que ele provê trazendo purificação para a vida da pessoa. Uau! Não é um sinal, não cresce, não fica lindo. É exatamente isso que nós temos aqui. É o que Jesus está revelando. Quero caminhar aqui para o final, tentando dizer para você algumas coisas muito bonitas que nós temos aqui nesse primeiro sinal para a nossa vida. Primeiro, que nós temos um exemplo nítido aqui de como que o relacionamento de Jesus transforma a vida de uma pessoa. Como? Pensa comigo no noivo. De novo, tudo bem, Roberto, você pesquisou isso onde? Botei lá na inteligência artificial, que é um elemento histórico. A mesma que me disse que o casamento, numa vila como essa de Caná, ela era o centro de atenção da vila, durava 7 dias, mas eu botei assim, de quem era a responsabilidade? De planejar, organizar e prover o vinho e os insumos para a festa inteira. A resposta, indubitavelmente, do noivo. Ah, noivo. Planeja mal. Desorganizado. Coitado. Tem gente que é assim. O que o texto revela para nós? Qual foi o diferencial desse noivo? Ele convidou Jesus para a festa dele, para a vida dele, para a história dele. De quem era a culpa? Dele. De quem era a vergonha? Dele. Ele tinha como resolver? Não tinha. Mas ele tinha Jesus. Quem intervém? Jesus. Quem ao final entrega a solução? Jesus. Quem faz novas todas as coisas na vida, na festa, na história daquele noivo? Jesus. Agora atenção para a minha última pergunta. Quem recebe o crédito? O noivo. O noivo. Preste atenção. Quando o mestre Sala prova a água transformada em vinho, diz o texto, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr em primeiro lugar o bom vinho, e quando os convidados já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. O culpado, o envergonhado, o que não tinha como resolver a sua vida e a sua história, no final ele recebe aquilo que foi Jesus que fez. Esse é o Evangelho. O Evangelho é você convidar o Senhor Jesus para a sua história e saber que é pelo que Ele fez. Quando você é quem é o culpado, quando você é quem merecia vergonha, o que Ele fez é o que te dá o crédito de entrar nesse relacionamento pleno, festivo, alegre, eterno com Deus. É pelo que Jesus fez. E eu vou deixar uma última lição, conquanto eu acho que eu até estourei aqui o meu tempo, que é uma lição muito bonita de Maria. Porque Maria, ela está fazendo aqui uma visualização de algo que não está legal. Ela sabe quem é o seu filho, ela ouviu os anjos. E quando Jesus, em todo o simbolismo que eu já expliquei, está ali abalado, ele não é elegante com ela. Ela não fala assim, como ousa falar assim com manhinha. Não. Ela faz um dos maiores ensinos para nós. Pode parecer estranho a palavra de Deus. Pode parecer esquisito. Mas quando você sabe quem é Jesus, a sua resposta tem que ser como a de Maria.
Ela diz: façam tudo que ele disser. Sabe, nós temos duplamente aqui a história de quem passa a viver com Jesus. Você é salvo da culpa, salvo da vergonha, porque você não tem como resolver, Jesus resolve e o crédito é seu. Esse é o Evangelho. Mas nós temos aqui um aspecto prático. Às vezes parece que a abordagem de Deus é estranha. Às vezes parece que ele demora em agir. Às vezes parece que a Bíblia é até rude. Às vezes parece que não é exatamente o que você queria. Mas quando você sabe quem é que caminha com você, quem tem a maior união com você, mesmo quando você não entende, demora, mesmo quando você não entende alguma palavra, a sua resposta vai ter que ser: vamos fazer tudo que ele ensinar, tudo que ele disser, porque isso é o que mais abençoa a vida de qualquer pessoa que quer aprender e andar com Jesus. Vamos terminar com a minha prece, com a minha oração. Deus querido, que milagre fantástico, que sinal poderosíssimo aplica essas verdades no nosso coração, na nossa história. É o meu pedido, minha prece, minha oração, em nome de Jesus. Amém. Um abraço!